gasolina e do etanol se manteve em alta nos últimos dias e a expectativa é de que deve continuar crescendo a partir de março, quando os impostos federais sobre os combustíveis voltam a ser cobrados. Repórter Matheus Coelzer volta com a gente ao vivo aí do Rio de Janeiro. Vem aumento por aí, não tem jeito, né, Matheus? Cláudia, tá salgado, viu? Eu falo ao vivo aqui de um posto de combustíveis, falei com algumas pessoas. A gente precisa trazer algumas peculiaridades aqui do Rio de Janeiro, né? Essa incidência, esse aumento que passa a valer a partir de amanhã, aqui no Rio de Janeiro tá uma realidade diferente, viu? Antes de entrar ao vivo aqui, eu já estava em outro posto de gasolina, a gente vê uma variação muito grande. Aqui, por exemplo, gasolina custando R$ 5,09. A média nacional é de R$ 5,40. Agora tem outros postos que a gente encontra aqui o valor quase em R$ 6,00. R$ 6,10, que foi o valor da gasolina, o maior valor da gasolina encontrado na região norte do Brasil, isso em Roraima. Ou seja, está pesando no bolso do consumidor. E aqui no Rio de Janeiro não é a primeira vez que, quando se tem a incidência de aumento, né? Quando acontece o aumento do combustível, o Rio de Janeiro, antes do período que é previsto, acaba fazendo e colocando em prática esse valor, o que torna isso abusivo. E o que o Procon tem feito aqui no Rio de Janeiro é, de fato, fazer uma fiscalização nos postos de combustíveis. Nesse aqui eu conversei com algumas pessoas, o preço está abaixo, inclusive, dos demais. Agora, o que é necessário é aquela boa e velha pesquisa de preço, porque varia muito de região para região, o que de fato não poderia proceder, mas a gente vê valores também aqui no Rio de Janeiro, onde você tem R$4, outra região está custando R$6, ou seja, há uma discrepância, né? Quem nos acompanha por imagens aqui, Cláudia, a gente começa a perceber que existe ainda uma movimentação um pouco mais expressiva, justamente porque amanhã então se tem esse aumento, né? A partir de amanhã então a incidência dos tributos, PIS e COFINS, o que foi uma grande discussão, né? Porque ainda na época do governo Jair Bolsonaro ele fez essa isenção aos consumidores, na troca agora de governo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se tem novamente essa cobrança. A gente que também acompanhou na época toda a equipe de transição, falou-se então sobre a volta dessa tributação e também o que aconteceria no primeiro trimestre desse ano em relação a todas essas questões levantadas, até porque isso vai ter um impacto considerável, né, em relação a todos esses impostos que são colocados. E aí onde é que pesa, obviamente, é no bolso do consumidor. Com as pessoas que a gente fala aqui nos postos, enfim, até dentro do carro, né, quando está fazendo o deslocamento com o motorista de aplicativo, é que está insustentável o preço, né? Já estava bastante caro e agora com esse novo aumento se tem uma grande preocupação. Aqui no Rio de Janeiro ainda dá para destacar, Cláudia, que existem alguns bairros, algumas zonas, principalmente na Zona Norte e na Baixada Fluminense e no interior do estado, onde ainda se consegue um valor um pouquinho menor, mas a partir de amanhã não tem jeito e vai subir o preço sim aqui no Rio de Janeiro também. O negócio é pesquisar mais ainda, né, Matheus? Obrigada aí pelas suas informações, bom trabalho por aí. Sobre esse assunto a gente já vai conversar agora, sobre essa mudança na taxação dos combustíveis, que pode afetar aí o preço dos combustíveis, o bolso do consumidor e o mercado também. Nós vamos agora conversar com a advogada tributarista Luísa Leite. Seja bem-vinda, um bom dia, doutora Luísa. Bom dia, Cláudia, obrigada. Sob o risco aí do salto da inflação, a equipe do governo discute essa desoneração da gasolina, desoneração que só vale até hoje. Nessa quarta a gente já deve ter aumento aí nas bombas, né? Foi uma medida necessária para aliviar o bolso dos brasileiros que sofrem aí com os altos preços dos combustíveis? E como deve ficar esse aumento a partir de amanhã, a partir dessa semana? Bom, o que a gente teve foi no ano passado, né, a isenção dos tributos federais de PIS e COFINS para alguns combustíveis, como o diesel, GLP, até dia 31 de dezembro. E aí, na troca de governo, o governo expandiu até 28 de fevereiro agora a isenção para a gasolina e o etanol. E aí, a partir de amanhã, está justamente a discussão sobre como que vai se ter justamente a retomada da cobrança desses tributos. Ainda não tem ao certo qual vai ser o plano do governo, eles estão debatendo como que isso vai retornar. O que tudo indica vai ser de uma forma gradativa, então já tem o posicionamento de retomada da cobrança dos tributos sobre a gasolina e o etanol.
e espera-se agora um posicionamento de como que vai ser feita essa retomada gradativa, seja 50%, 75%, até que se tenha 100% do valor dos tributos incidindo em cima desses combustíveis. Pergunta agora do Diogo Schelp. Bom dia. Qual deve ser, de fato, o impacto no bolso dos brasileiros? Se a gente considerar aí o preço atual dos combustíveis, do litro da gasolina e do etanol, vai ser uma diferença muito grande? Vai ter um impacto muito grande na inflação no fim do ano? Bom, espera-se que com a retomada das alíquotas anteriores de PIS e COFINS, a gente tem um aumento de 69 centavos por litro do preço da gasolina e de 24 centavos por litro do preço do etanol. Então, considerando que hoje a gente tem 30% da renda da população destinada à aquisição de combustíveis, né? Então, de fato, geram um impacto, sim, na renda mensal do contribuinte final, no caso da população que abastece os seus carros com gasolina e etanol. O etanol, aí, por poluir menos e derivar aí da cana-de-açúcar, ele vai ser menos taxado, né, do que a gasolina, que é um combustível fóssil, portanto, mais prejudicial ao meio ambiente, né? Como deve ser o comportamento do consumidor nesse momento? Ele deve procurar alternativas? Bom, isso fica muito a cargo do consumidor. Hoje a gente sabe que existem, né, veículos que podem, né, utilizar tanto gasolina quanto etanol, então deve-se colocar, ponderar, né, o que faz mais sentido, dependendo do quanto que a pessoa utiliza o carro ou não, mas sempre considerando justamente que a gente vai ter esse aumento, por mais que seja gradativo ou não, isso a médio e longo prazo acaba impactando no bolso, sim, do consumidor. Diogo? Se a gente considerar que há em discussão já no Congresso Nacional uma reforma tributária e que isso inclui a criação, né, possível criação de um imposto único sobre o consumo, o IVA, como que essa possibilidade, ou seja, a criação do imposto único, pode impactar especificamente nos preços dos combustíveis, né? A gente pode ter, de fato, uma nova mudança na cobrança dos impostos sobre os combustíveis em breve, e como isso pode impactar no bolso? Bom, como que o combustível hoje, né, a gente tem a composição do preço do combustível. 1/3 do preço da gasolina, por exemplo, é formado por tributos. Desses tributos, parte são tributos estaduais e parte são tributos federais. Quando a gente fala na unificação, né, por meio de um único tributo, que seria essa proposta de reforma por meio do IVA, seria justamente você substituir isso e criar um único tributo, e a partir daí você fazer a divisão entre estados, entre União. Então, caso passe uma reforma tributária nesse sentido, por você ter esses dois componentes compondo o preço do combustível, sim, é previsível que exista, né, algum tipo de alteração. Não dá para a gente hoje precificar quanto será, até porque é um exercício de futurologia, mas impactaria sim. Bom, segundo a Bicom, aí, o preço da gasolina nas refinarias ele está 7% acima do praticado no mercado internacional. A expectativa é que a nova política de preços da Petrobras, se aguarda essa nova política, e sim pode vir alguma mexida grande nos preços, ou não? Hoje a gente tem uma política de preço que foi implementada em 2016, que é justamente a ideia de você fazer a paridade com o preço do barril de petróleo internacional. Hoje, como a gente tem visto, né, algumas declarações trazendo de que o preço que a gente está sendo, né, passado pela Petrobras está com 7% a mais, existe uma gordura para que essa diferença seja trabalhada justamente para poder conseguir, de certa forma, equilibrar esse preço. Então, quando a gente vê algumas manifestações falando sobre esse colchão que a Petrobras tem, é justamente porque existe essa variação. É normal ter oscilação de valores no mercado internacional, mas como a Petrobras está um pouco a mais, ela poderia reduzir, né? Isso é uma das estratégias que vem se discutindo para poder justamente não impactar o bolso final do consumidor. Pergunta do Diogo. Quando a gente pensa do ponto de vista do ICMS, né, a gente teve também o estabelecimento no ano passado de um teto para o ICMS nos estados, que é cobrado pelos estados. Se houvesse uma mudança nesse sentido, o impacto seria ainda maior nos preços? Existe realmente esse risco em algum momento?
Por hora, o teto do ICMS, que é de 18%, ele está mantido, mas ele é um tema que vem sendo debatido com os estados, por terem perdido a arrecadação no momento em que teve essa redução. Então, em alguns estados, o ICMS chegava a 30%, e a partir do momento que se estabeleceu o teto, teve uma redução para 18%, isso fez com que os estados eles diminuíssem a arrecadação. Então, hoje, existe uma tentativa de se compor um acordo entre os estados justamente para que se chegue a um consenso em relação a essas alíquotas que podem acabar aumentando a partir do resultado desse acordo, mas a gente ainda não tem nada definitivo em relação a isso e por hora está mantido o teto de 18%. E qual deve ser o efeito aí nos preços dos outros produtos e serviços que dependem desse transporte rodoviário, como alimentos e bens de consumo, por exemplo? Vale ressaltar que as alíquotas de PIS e COFINS, elas continuam zeradas para diesel, GLP e gás natural. Então, o impacto não vai ser de imediato em relação à questão dos transportes, porque a maior parte dos transportes se valem desses combustíveis. Mas sim, de fato, acaba sendo repassado, né, quando a gente pensa numa cadeia de produção, quando a gente pensa numa própria prestação de serviço, esse valor acaba sendo incorporado. Então, pode ser que haja, sim, um aumento de outros serviços, outros produtos decorrentes desse aumento de combustível, mas realmente é um exercício de futurologia. A gente vai ter que aguardar para realmente ver os reais impactos desse aumento e da forma como esse aumento vai acontecer. Diogo? Quando a gente compara a tributação de combustíveis no Brasil com a de outros países, a gente está na média ou é um país que tributa os combustíveis mais do que outros países? O Brasil ele tem um histórico, né, de ter uma carga tributária muito alta e ter um custo, né, relacionado às obrigações acessórias que acaba impactando no preço final de vários produtos também acima da média. Mas o que a gente vê é que os preços dos combustíveis, eles têm, por mais que tenham oscilações, eles têm respeitado o preço do barril internacional nos últimos meses. Então, mesmo com essa alta da Petrobras, é normal que haja essas oscilações em relação a esses valores. Que alternativas poderiam aí mitigar os efeitos negativos do fim dessa desoneração dos combustíveis? E que é a expectativa de um futuro nos preços dos combustíveis no Brasil? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem em relação à questão de tributação é justamente uma necessidade de alocamento de recursos mais eficiente, né? Então, por mais que a gente fale em reforma tributária, que a gente fale em alteração na sistemática de tributação, seja de combustível, seja de outros produtos, existe uma necessidade de cortes, de enxugar a máquina estatal e de alocar de forma mais eficiente os recursos, justamente para que a gente possa otimizar os gastos públicos. Então, por hora, sim, o que se espera também, aliado com toda a política fiscal que o governo está desenhando nesses primeiros meses, é que haja também iniciativas no sentido justamente de reduzir os custos para enxugar a máquina pública e não ter a necessidade justamente de onerar ainda mais os contribuintes por meio de tributação. Bom, sobre a mudança aí na taxação dos combustíveis, a gente conversou com a advogada tributarista doutora Luísa Leite. Obrigada pela entrevista. Um bom dia, uma ótima terça-feira para você. Obrigada. Diogo continua mais um pouco com a gente, então. Bom,